Olá pessoal, tudo bem? Começa agora o Hits News Entrevista e hoje tenho a honra de entrevistar o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes. Elias, é um prazer recebê-lo aqui no nosso portal, viu? Olha, alegria minha estar aqui conversando com vocês, com todo o público ouvinte, com todos os internautas, para a gente conversar sobre o presente, sobre o futuro. Isso. E se for necessário dar uma voltinha no passado, sem nenhum problema, mas a alegria é muito grande estar aqui com você, Raíssa. Com certeza. Antes da gente começar com as perguntas, falar da sua filiação ao PT, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória. Ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes e ex-prefeito de Cabo de Santo Agostinho, não é isso? Isso. Eu me iniciei na vida pública, na militância política, sem ter partido político. Na época que eu era jovem, aliás, jovem eu ainda sou, mas mais jovem, eu vivia em Ponte dos Cavalos, nas margens do rio Jaboatão. Eu me criei ali, tem a ponte, depois Pontezinha, atravessa o rio Jaboatão, como quem vai para o Cabo. Eu morava em Ponte dos Cavalos, que é uma comunidade de pescadores, pessoas que viviam da pesca também de caranguejo, e começou a haver desmatamento do manguezal e aterro desses manguezais. E eu comecei um movimento junto com os pescadores para a gente fazer um protesto. Chamei Dom Helder Câmara, uma das figuras mais importantes do país, imortal pela sua ação social, pela sua pregação humanística do Evangelho. E nós organizamos um movimento de protesto em defesa do Rio Jaboatão. Eu morando no Cabo, cabense que sou, mas em defesa do Rio Jaboatão. E a partir dali, as pessoas começaram a me procurar, ainda adolescente, 16, 17 anos, para, olha, tá vendo isso, tá vendo uma injustiça ali. E em seguida, vou aqui citar esse último episódio, um certo dia eu estava em casa num domingo, e o pessoal, duas pessoas me procuraram, olha, estão demolindo uma casa de uma senhora viúva, Dona Matilde. E na época, Ponte dos Cavalos era um latifúndio urbano, ou seja, tinha um dono. E o proprietário das terras, ele não vendia, ele alugava o terreno. E as pessoas podiam construir só casas de taipa, porque se a pessoa não pagasse o aluguel, ele fazia a demolição da casa. E essa senhora, Dona Matilde, era viúva e tinha 4 netos que ela criava. E nesse domingo as pessoas me procuraram, estão derrubando a casa da Dona Matilde. E eu subi desesperado para tentar conversar com o pessoal que estava lá na demolição. Bati na porta dos vizinhos e fui chamando os vizinhos. Olha aí, estão demolindo a casa da Dona Matilde, vocês estão na mesma situação. Amanhã a vítima pode ser vocês. E a gente juntou umas 30 pessoas e fomos falar com os 3 funcionários lá do latifundiário para que ele pudesse parar aquela demolição, porque os móveis da Dona Matilde estavam na rua e as crianças estavam chorando. Eles não sensibilizaram. E aí a gente resolveu o seguinte, vamos fazer um mutirão. Tem 3 tirando o telhado. E a gente, 30 botando o telhado para cima. E a gente cobriu a casa da Dona Matilde e apareceu um carpinteiro que botou as portas da casa da Dona Matilde. E as mulheres colocaram os móveis da casa dela para dentro de casa e eles cansaram porque não tinham como vencer essa guerra. E a gente terminou se iniciando na política. Não sabia que política para mim é isso. Política é defender o interesse coletivo, é defender as coisas coletivas, é defender a natureza, é defender as pessoas mais necessitadas. E anos depois, quando tirei o título de eleitor, fui procurado, na época só tinha MDB e Arena. Eu fui procurado pelo MDB para me candidatar a vereador. Daí eu comecei a minha trajetória política, mas não com os políticos. Eu comecei a política com o povo, com as pessoas, e em cima das bandeiras que eu aqui me referi, fazer justiça social. E é isso que me orienta, que me alimenta, que me dá forças para continuar a minha trajetória política. Que maravilha, Elias. E no último sábado, né, dia 23, o senhor se filiou ao Partido dos Trabalhadores e sobre essa filiação a gente quer saber, né, por que o senhor decidiu migrar para o PT? Olha, eu já me referi, em 2020, na eleição de 2020, quando eu decidi não disputar a eleição aqui em Jaboatão, e apoiei a candidatura de Daniel Alves,
o PT me procurou, através da presidenta Dora e do diretório municipal, para disputar as eleições pelo PT. E eu disse que não era possível porque eu já havia assumido um outro compromisso e eu não queria voltar atrás no compromisso que havia assumido. Mas ficou aí o namoro, ficou aí uma boa relação com o PT. O PT foi vice em dois mandatos meus no Cabo. Mandato de 97 a 2000 e 2000 a 2004. O professor Antônio Medeiros, fundador do PT, foi o meu vice-prefeito. Então, a gente já tinha uma relação muito boa. Até que agora, neste momento, o PT tomou a decisão de fazer um plano de ampliar o número de prefeituras no Brasil. E no dia que Lula esteve aqui, na última vez, que foi a Goiânia e depois veio a Recife, eu recebi o convite do senador Humberto Costa para conversarmos. Eu até estranhei. O presidente está aí e o Humberto está aqui comigo. Ele me relatou de uma conversa que teve com o presidente Lula no dia anterior, na segunda-feira, e trouxe a missão de nos levar para o PT, com apoio do presidente Lula. E é muito importante nessa hora, Jaboatão não pode abrir mão de ter um presidente aliado, porque os problemas são grandes demais, precisa de investimentos federais, precisa que também nos ajude a buscar investimentos internacionais do BID, do Banco Mundial, de onde for que for necessário, para que a gente possa resolver as mazelas de Jaboatão. E isso sozinho não é possível. Daí eu aceitei esse convite, esse desafio, para ter o apoio do presidente Lula nas eleições, mas, sobretudo, eu deixei muito claro, eu preciso que o governo federal olhe com Jaboatão como prioridade. Eu recebi a notícia, a resposta de que Jaboatão será prioridade do governo federal, prioridade do presidente Lula, assim como Recife está sendo. Mas nós precisamos mais, porque as nossas necessidades são ainda maiores. Por isso eu não estou pensando apenas em mim, eu estou pensando num projeto para Jaboatão. E sem o governo federal será muito mais difícil. Daí nós queremos fazer uma construção que vai além do PT. Já temos na federação PT, PCdoB e PV, mas nós queremos construir uma frente ampla, como fez o presidente Lula. Lula chamou vários partidos, praticamente todos os partidos do Brasil, para fazer um governo amplo. E eu quero fazer um governo de todas as forças, todas as tendências, todas as correntes políticas e ideológicas, porque Jaboatão não cabe terceira via, quarta via. Jaboatão tem que ter uma via única, que é a via de superar os desafios e de resolver os seus graves problemas para dar um grande salto de qualidade, melhorando a qualidade de vida do seu povo, chegando nas comunidades pobres, respondendo os desafios do transporte, da mobilidade, da saúde, da segurança, dos morros, da drenagem, das enchentes. Por exemplo, Jaboatão não vai poder fazer a barragem do Engenho Pereira, que é uma barragem que fica entre Vitória e Moreno, que vai acabar com as enchentes de Jaboatão. Mas o governo federal, com certeza, vai fazer. Tem recursos para fazer. O que é muito para Jaboatão é pouco. É um pingo d'água do oceano para o governo federal. Por isso é fundamental termos o apoio do presidente Lula e do governo federal. E falando em projeto, Elias, durante sua filiação ao PT, o senhor falou em comprometimento de cada liderança em torno de um projeto de resgate dos valores para o município, Que valores são esses? Fala desse projeto para a gente. Isso. Olha, primeiros valores, eu acho que na política a gente se conduz inteiro, se mantém inteiro quando tem propósitos, quando tem projeto. Eu nunca governei na base do improviso. Risca lá, faz uma rua ali para atender a um, depois faz uma outra obra para favorecer a outro, sem um planejamento estratégico. Quando fui prefeito, eu fiz o Jaboatão 2020, que foi abandonado pelos Ferreiras. Se tivessem dado continuado, não teria feito um governo tão medíocre como eles fizeram.
Os Ferreiras, eu digo os Ferreiras e o atual prefeito, porque são a mesma turma. É uma turma só, não tem diferença. Eles são de uma mesma família e eles se representam e representam os mesmos interesses. Daí, nós já estamos começando a mobilizar grupos para debater esse planejamento estratégico, começando ouvindo na população quais são os principais problemas, como a população vê que formas teriam que ser resolvidos, e a gente tratar as questões como a questão da mobilidade. Eu, como prefeito, realizei obras importantes na área da mobilidade, a parceria com o governador Eduardo Campos, foi uma obra do governador Eduardo Campos, mas foi muito importante essa questão aqui dos viadutos, da Estrada da Batalha, e o governador me pediu: Elias, cuide das apropriações, o governo paga, mas vai cuidar disso, acompanha. Era o mais difícil para fazer, eu estava lá junto, nosso governo estava junto, a equipe ajudando a Eduardo Campos fazer a melhoria da Estrada da Batalha. Nós realizamos obras importantes, que eu já me referi, binários de Jaboatão, aquilo era um terror, um paredão que matava pessoas, horas que as pessoas perdiam para ir e vir do trabalho. Os empreendimentos não iam para Jaboatão porque ia ficar com as cargas presas, com o tempo perdido num local onde a locomoção era muito difícil, o binário de prazeres, diversos outros binários no município, obras para permitir o acesso ao transporte coletivo, que eu aqui não vou mencionar todas, mas que foram importantes. A obra do Avanço do Mar. Olha, a obra do Avanço do Mar foi uma obra fundamental que nós fizemos com recursos do governo federal, mas salvamos as nossas praias, onde o povo toma banho, ou no mínimo agora, com a questão da ameaça dos tubarões, vai para lá curtir a areia da praia, molhar os pés e poder viver o nosso litoral. Isso, quem mora lá no Zumbi, quem mora em Cavaleiro, vem para cá, vem curtir as nossas praias. Nós devolvemos as praias a Jaboatão. Nós realizamos obras muito importantes na educação. Tiramos Jaboatão do 11º lugar no IDEB, que é IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação. Tinham 14 municípios na região metropolitana e os meninos de Jaboatão é como se estivesse na zona de rebaixamento. E nós deixamos em primeiro lugar, nos anos iniciais e nos anos finais, a educação de Jaboatão como a melhor da região metropolitana. Implantamos, e muita gente não lembra, as escolas de tempo integral. Jaboatão não tinha nenhuma, nós implantamos todas. E queremos trabalhar para que implantamos todas as escolas de tempo integral. Foram 12 escolas de tempo integral, se não me engano. Queremos agora fazer com que praticamente 70% das escolas sejam em tempo integral para facilitar a vida das mães e das crianças e garantir mais aprendizagem. Trouxemos todas as escolas técnicas de Jaboatão que existem, foi trazida na nossa gestão. Começando pela recuperação da antiga escola técnica da rede ferroviária. Quem é de Jaboatão Centro sabe que aquela escola estava há 20 anos fechada. Fui para Brasília, consegui a documentação, trazer aquele patrimônio para a propriedade do município, entregamos ao governo do estado e lá se construiu a Escola Técnica Maximiano Campos. Também trouxemos a Escola Técnica do Senai para Jaboatão Centro, que foi fechada por a falta de apoio da prefeitura. Olha, minha gente, o Senai foi embora porque os Ferreiras, esse atual prefeito, não apoiou a manutenção da escola. Trouxemos a escola técnica aqui da BR-101, em frente ao posto Padre Cícero, que serve ali a comunidade de Jordão. Além de levar a escola técnica federal para Jaboatão Centro. Foram investimentos prioritários e importantes. Conseguimos fechar o lixão da Muribeca, implantar a coleta seletiva, a cooperativa de trabalhadores da coleta de lixo, de pessoas que viviam no lixão, e para dar a eles dignidade. Foram projetos importantes, mas nós queremos fazer agora um planejamento para dar um salto maior, tratando a questão da sustentabilidade,
com o meio ambiente, a questão da geração de emprego através da economia criativa, através da economia 4G, através das novas formas de geração de emprego, do incentivo ao turismo rural. Nós queremos integrar o turismo litorâneo com o turismo rural, com o turismo histórico. Deixamos um projeto que era o Parque Nacional dos Guararapes e eles não tocaram para frente esse projeto. Irei procurar o ministro da Justiça, que é um pernambucano, com o apoio do presidente Lula, para que a gente monte um museu da batalha para trazer o turista. Ele vem para o hotel aqui da praia, ele faz o turismo histórico no Monte dos Guararapes e depois ele vai terminar numa farinhada ou a produção de uma rapadura lá na área rural, integrando as diversas formas de cadeias turísticas e produtivas. Queremos pensar esse futuro. Eu tenho muitas ideias, estamos reunindo técnicos, estamos reunindo o povo para que a gente pense essas ideias, inclusive integrando o turismo com a cultura, que será fundamental para que a gente dê esse grande salto de qualidade. Então, isso está sendo iniciado. Eu já estou tendo as primeiras conversas e nesse mês de outubro vamos fazer a primeira reunião para essa questão do planejamento e do plano para dar um grande salto no desenvolvimento e fazer Jaboatão ter um futuro melhor, como teve na época em que fui prefeito, mas sendo em maior escala e maior dimensão. Pré-candidato, né, ao PT e do PT à Prefeitura de Jaboatão, no próximo ano, o senhor deverá enfrentar 2 nomes ligados a grupos evangélicos que são bolsonaristas, que é o Mano Medeiros e a deputada federal Clarissa Teste. Como o senhor encara essa disputa? Primeiro eu vou falar do prefeito. O prefeito Mano Medeiros, ou Mano Ferreira, porque ele é ferreirista, e o Grupo Ferreira fez muito mal ao município. Ele representa a continuidade disso. O Grupo Ferreira tentou fazer a política e fazendo algo que tentou enganar o segmento evangélico. Mas o segmento evangélico abriu os olhos. Ele reuniu multidões com aquele trio libertador. O último que ele realizou, o último evento, foi lá no Curado. Foram meia dúzia de pessoas que as pessoas perceberam que eles estavam sendo usados para fins eleitorais. E o evangélico, ele tem inteligência, ele tem sensibilidade, ele é cidadão. Ele sabe que a saúde não funciona, ele sabe que o bairrozinho dele está abandonado, ele sabe que a segurança piorou em Jaboatão porque os ferreiros acabaram com o nosso Jaboatão em ordem, que tinha o botão do pânico para proteger as mulheres. Essa semana eu vi a Globo mostrando que um outro estado adotou o botão do pânico. Eu senti uma dor no coração de saber que a gente tinha isso aqui e eles acabaram. Eles acabaram com a Defesa Civil, a gente tinha uma Secretaria de Defesa Civil, depois que aconteceu o desastre de mortes e mortes, eles recriaram a Defesa Civil, que eles destruíram. Então esse Grupo Ferreira, os evangélicos estão desconfiados dessa movimentação deles. Bem, a segunda questão é que a eleição não será eleição para presidente de uma igreja. Eu respeito todos os evangélicos, converso com todos os evangélicos, vou continuar conversando. Eles são cidadãos e nós vamos discutir com eles como cidadãos. Não quero entrar na igreja de ninguém para estar fazendo proselitismo político, mas nós vamos fazer o debate porque eles são importantes. Eles são, antes de ser evangélicos, eles pagam impostos, eles são cidadãos, eles serão respeitados nessa nossa construção que queremos fazer. Então, a questão não é de qual a religião, mas qual é o projeto, qual é a competência, quais serviços prestados, qual é a habilidade, quais são as propostas e quais os serviços prestados, repito, à população de Jaboatão. E o cidadão evangélico vai pensar nessas coisas todas antes de tomar a sua decisão. Até porque igreja é igreja, comitê é comitê, púlpito é púlpito, palanque é palanque. E a gente vai saber distinguir isso com toda tranquilidade, respeitando o direito que o evangélico tem de fazer política. O evangélico pode escolher um partido, pode se candidatar, deve, não tem nenhum problema. Apenas não confundir as coisas
isso é algo que vamos estar atentos e chamando a atenção. Mas quero chamar, a gente tem pesquisas que mostram que uma boa parte dos evangélicos confia em nós e vai votar em nós, e nós estamos trazendo eles para não somente construir eleição, mas também para governar junto conosco. Elias, quem acompanha o senhor nas redes sociais, né, já percebeu que o senhor vem visitando comunidades, ouvindo as pessoas, e com essa maneira, e que é uma maneira, né, de ficar mais próximo do povo. O que é que o senhor mais escuta do jaboatonense? Quais as reclamações, as reivindicações? Olha, o povo jabotão está se sentindo desprezado. A população está desanimada, está triste com esses últimos 7 anos de gestão dos Ferreiras. Eles estão se sentindo órfãos. Você sabe o que é uma população se sentir na orfandade? Onde eu chego, vão logo, eu vou primeiro deixar eles falarem, e logo vão falando, olha meu sofrimento para conseguir uma consulta médica, como é triste o posto de saúde que o senhor construiu, eles fecharam. A gente chega lá em Dois Carneiros, numa primeira paralela da Manuel Carneiro Leão, tem uma unidade de saúde bonita que nós construímos, inauguramos, e eles fecharam. Está lá uma cerca de arame farpado com a unidade fechada. Eu já fiz algumas denúncias e vou voltar lá para a gente mostrar o quanto eles fizeram isso. Chega lá nos Quadros, em Jaboatão, onde nós construímos a unidade de saúde e alugamos um prédio, reformamos, implantamos aquela unidade de saúde, eles fecharam e colocaram os postos de saúde dentro de containers. Recentemente, a imprensa, a televisão, mostrou um cadeirante se arrastando, deixou a cadeira se arrastando, degrau a degrau, sentado, sendo arrastado, sendo carregado para entrar naquela unidade de saúde, que é um container. Container, pelo que eu sei, é para guardar mercadoria, para transportar mercadoria. E o povo não é mercadoria. Nós estamos vendo lá na Vaquejada, uma unidade de saúde, nós deixamos 90% pronto, só faltava botar os móveis, eles abandonaram, está lá enferrujada, está lá, tiraram o telhado, tiraram as portas, e lá está funcionando, por coincidência, estão criando vaca, né, na Vaquejada, estão criando vaca, gado, lá no local dessa unidade de saúde. A população lamenta, é lamentável, é triste, é doloroso ver isso. Nas policlínicas que nós construímos, como a do Curado, aqui a de Prazeres, porque a outra teve que ser demolida, nas policlínicas que nós reformamos, lá em Cavaleiro, lá em Jaboatão Centro, que deixando um padrão de qualidade, de primeira qualidade, está faltando médicos, está faltando medicamentos, está faltando os exames que as pessoas precisam, e o povo fala disso o tempo todo. Estamos largados, estamos abandonados. Quando entramos nas comunidades mais pobres, lá a coleta de lixo está lixo entulhado. Nós encontramos ruas esburacadas, nós encontramos canaletas e canais sem terem limpeza, nós encontramos um mato, nós encontramos, por exemplo, lá em Engenho Velho, a comunidade de Canivete. Pode mandar qualquer repórter lá procurando onde é que fica o Canivete. É hoje um local em que parece uma cidade fantasma, porque os moradores saíram de lá pela insegurança, porque falta simplesmente de fazer uma obra que era de colocar tela argamassada ou lona argamassada, e eles colocaram a lona preta. Jaboatão é a cidade das lonas pretas. Você precisa, Raíssa, sentir e ouvir essas pessoas. Uhum. Não dormem, não se sentem seguras. Não é só no dia que chuva, não. Dá um vento e eles já ficam inseguros. Porque a prefeitura não tem cuidado da vida das pessoas, apesar da tragédia que foram aquelas chuvas que mataram dezenas de famílias aqui em Jaboatão, destruíram famílias. E eles não deram prioridade. Estão apontando outras obras aí, mas não estão cuidando do que ameaça a vida das pessoas, do que deveria. Uhum. Então, a periferia está triste, a cidade está abandonada, está desprezada. E é isso que eu escuto do povo. Mas escuto também da população. Nós precisamos nos libertar deste governo. E eu digo a eles, se vocês
sentem que precisam, não sou eu, mas será você. E você pode fazer isso. E sinto que as pessoas se reanimam para poder travar essa luta, para livrar Jaboatão dos Ferreiras e construir um futuro de esperança, de amor, de cuidado. Não é de milagre, não. Uhum. As pessoas não querem milagre, não querem obras faraônicas, não. Querem ser cuidadas e ouvidas como nós fazíamos durante o período que fomos prefeitos. Agora está discutindo o plano diretor, fazendo reunião por aí. Olha, plano diretor é coisa para começo de governo. Mas é uma forma de tentar enganar as pessoas. Não tem o que mostrar, não tem uma obra para chamar de sua, então vamos discutir essa ficção que é o plano diretor, que a maioria da população não sabe o que é isso. Uhum. Plano diretor é algo pensando para o futuro, e eles já estão entrando no passado. Pois é, regredindo, né, Elias? Exatamente. Como o senhor avalia o governo Lula, nesse terceiro mandato do governo Lula? O governo Lula tem acertado em questões estratégicas. A primeira delas é quando é dito o Brasil voltou, a gente começa, por exemplo, pela questão dos indígenas, os Yanomamis que estavam morrendo numa verdadeira catástrofe. O governo foi lá resgatar, ajudar aqueles que são irmãos nossos primitivos, que estavam aqui no Brasil antes que nós chegássemos. Está colocando a saúde para funcionar. O Mais Médico, com médicos brasileiros, está permitindo ampliar a rede de atenção médica no interior do Brasil e nas periferias do Brasil. Lamento que o prefeito de Jaboatão, o atual prefeito, não entrou no programa Mais Médico enquanto está faltando médico nas comunidades. Por que ele não foi? Porque para ele só vê a luta ideológica, esquerda, direita. E a gente quer dizer que o democrata tem que dizer, disputou a eleição, Lula venceu a eleição, ele é o presidente da República e a gente tem que trabalhar com o presidente da República pela nossa cidade. Foi um gesto de mesquinharia e de desdém, de desprezo para com o nosso povo, principalmente os nossos enfermos que precisam de médico. Jaboatão não tem entrado no Mais Médico. O governo federal tem cuidado da economia, tem havido um crescimento surpreendente do PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto, ou seja, toda a riqueza gerada no Brasil. A previsão este ano, os economicistas estavam prevendo um crescimento de 1,5%, 1,9%, nós vamos passar de 3% de crescimento com geração de milhões de empregos. O governo Lula trouxe de volta o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que vai representar trilhões de investimentos. Só em Pernambuco, Raíssa, 91 bilhões de reais, com obras para retomada da refinaria, com obras para fazer rodovias, com obras para fazer represas, para fazer a questão do abastecimento d'água, com obras importantes e inclusive vai beneficiar Jaboatão. O PAC vai beneficiar Jaboatão através de uma decisão do presidente Lula. A economia eu já me referi, mas quero também lembrar ações fundamentais que o governo tem sido do controle da inflação. Os produtos alimentícios, a cesta básica, está com 0 tributação de imposto, os preços estão caindo e a gente tem expectativa de que isso vá melhorar, que a gente tenhamos um Natal e o Ano Novo com fartura na mesa do povo. O programa Minha Casa Minha Vida está a todo vapor, está anunciando recursos, serão milhões de casas que serão construídas para os nossos irmãos que não têm habitação. É preciso lembrar também o programa que atende à questão da família, essa questão do nosso programa de a renda familiar dos R$600 e as mães que têm filhos ainda dependentes, R$150 por filhos. Eu conheço uma senhora que ela tem exatamente 4 filhos, ela recebe R$600 com mais 4 filhos de 150, 600. Ela tem R$1.200 de renda quando ela não tinha saúde nem condições para
tocar o seu trabalho, vai ter uma vida digna. Isso é o que tem acontecido e nós não temos como ser contra o bem do povo. Então nós dizemos que, tirando de lado a luta ideológica e política, o governo Lula tem feito o Brasil retomar o caminho da justiça social, do desenvolvimento e da geração do emprego. E nós queremos que Jaboatão também viva esses tempos. Elias, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais para os seus eleitores, para quem está assistindo a gente. Alegria, Raíssa, estar aqui com vocês, internautas, poder trocarmos essas ideias e conclamar o povo de Jaboatão a não ficar apenas no lamento, né? Tem muita gente triste. Dizer, vamos nos reanimar, vamos nos reavivar, vamos procurar conhecer o que foi feito durante as nossas gestões e vamos reunir forças para a gente construir cada vez maior, mais gente envolvida nesse projeto, para que a gente possa, se Deus quiser, realizar uma obra cada vez maior de libertação de Jaboatão e do crescimento da cidade. Eu conto com vocês nesse período de pré-campanha, do debate de ideias, e quando chegar o momento decisivo da batalha final, estamos muito fortes para fazer Jaboatão uma cidade cada vez mais próspera e mais feliz. Maravilha, Elias. O senhor volta mais vezes, né? Ano que vem é no dia da eleição e estamos aí, né? Estamos aí, estou à disposição. Foi um prazer recebê-lo. Bom, no Hits News Entrevista de hoje, entrevistamos o Elias Gomes, ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes e também ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho. Até mais.